Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Davi disse a Saul, que ninguém desanime por causa dele. Este teu servo irá lutar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar com ele. Você ainda é jovem, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu, este teu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso, ele levava o cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava, até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, obrigada, Pai, pela sua palavra. Obrigada, Senhor, por cada irmão e cada irmã que aqui está. Neste momento, Pai, nós te pedimos a revelação, Senhor, dessa palavra. Que o Senhor possa tocar os nossos corações, que o Senhor possa tocar as nossas almas. Espírito Santo de Deus, fique à vontade em nosso meio, Pai. Fala no mais profundo do nosso ser. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Pode se sentar, meu amado e minha amada. Deus é maior que qualquer circunstância, amém? Você é um vencedor de gigante? Não importa qual seja o gigante, não importa se é de 3, de 5, não importa. Deus é maior que qualquer gigante. E hoje eu quero falar um pouco sobre o texto do capítulo 17 de 1 Samuel, que fala sobre Davi e Golias. Eu acredito que a maioria de vocês já devem ter lido esse texto, até porque esse texto é muito famoso em nosso meio. Porém, a palavra do Senhor se renova dia após dia, amém? E hoje o Senhor nos trouxe uma renovação desta palavra. O gigante Golias era um homem de mais ou menos 3 metros. Imagina um homem de mais ou menos 3 metros. Porém, Golias não era apenas alto, ele era grande, ele era largo. Golias era um cara muito forte. Ele era um cara que quando você olhava para ele, você se assustava. Então, Golias era um homem que infundia medo, ou seja, ele dava medo. Você olhava para Golias e falava, mano, se esse cara me pega, ele me quebra. E é bem assim que aquele povo de Israel olhava para Golias. E então, durante 40 dias, o gigante Golias de 3 metros afrontou o exército de Israel. Porém, Saul era o rei. Saul era um homem corajoso, Saul era um homem forte, mas ele estava com medo. E quando o seu líder está com medo, automaticamente todos os seus liderados estarão com medo, amém? Porque tudo começa no altar. E então todos os liderados, todos os soldados, todos os exércitos de Israel estavam com muito medo. A voz daquele povo era de total pessimismo. Eles falavam, nós não vamos conseguir. Esse filisteu vai acabar com a gente, nós vamos virar escravos deles, nós vamos ter que servir a eles. E então o povo só falava coisa ruim, o povo eles não tinham uma perspectiva diferente disso. Eles iam estar na pior e iam morrer, esse era o pensamento deles. Porém, Deus ele é tão bom que Deus chamou Davi. Quem era Davi? Quem era Davi perto de Saul? Quem era Davi perto do exército de Israel? Davi, um garotinho que devia ter uns 15 anos. Davi, um pastorzinho. E então Deus, ele chama aquela pessoa que não era nada. Aquela pessoa que ninguém dava nada. Porque Deus, ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, amém? Por isso que você está aqui. Porque você era alguém que ninguém dava nada, mas Jesus falou, não importa, eu morri por ele, eu quero esse. E é assim que Jesus faz.
E Jesus, ele pegou Davi para mostrar que Jesus ama os improváveis. Jesus pegou Davi para mostrar que no reino dele, o que é menos é mais para ele. O que é menor é maior. Porque o reino de Deus é de ponta cabeça. E eu já preguei isso aqui. O que é ruim para você é bom para Deus. O que você não acha nada para Deus é muito. E é assim o reino de Deus. E então, Deus, ele chama Davi, fala para o seu pai Jessé, ir até o arraial levar comida para os seus irmãos, que eram fortes e eram soldados para aquela batalha. E quando Davi chega lá no arraial, ele começa a ver aquelas vozes de pessimismo. Ele começa a ver aquele povo desesperado, com medo, porque já fazia 40 dias. Gente, vocês sabem o que é 40 dias? 40 dias que o gigante estava confrontando aquele exército. E então Davi não deixou o pessimismo do povo roubar a sua coragem. Quando todo mundo dizia que não, Davi falou assim: eu vou. É porque ele era bom? Não. Ele era forte? Nem um pouco. Mas ele sabia quem tinha levado ele ali. Ele estava ali em nome do Deus vivo. Ele estava ali para Deus. Ele estava ali para servir a Deus. Porque ele entendia que aquele gigante estava afrontando o nome de Deus. E então Deus escolhe Davi. E ele enfrenta o gigante. E ele vence o gigante. Ninguém deu nada por Davi. Muito menos Saul. Muito menos Eliabe, que era o teu irmão mais velho. Eliabe acabou com Davi. Davi, ele não tinha só o gigante Golias. Ele tinha um gigante institucional. Ele tinha um gigante da sua família. Ele tinha várias adversidades. Se fosse só Golias, estava bom. Mas olha quanta coisa que ele teve que enfrentar para depois chegar em Golias. Olha isso, vocês já pararam para pensar? Golias só era mais um gigante. Hoje, nós temos um gigante em comum. Hoje, nós estamos vivendo uma pandemia. Mas apesar da pandemia, nós temos vários outros gigantes. Nós temos gigantes dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nós temos gigantes no nosso serviço. Nós temos diversos problemas. Porque a vida, ela não é um playground. A vida, ela é uma batalha. Você mata um gigante, vai vir outro. Você mata um gigante, vai vir outro. A vida é assim. E se você não saber viver assim, você vai morrer pelo gigante. O gigante vai te matar. Por isso não pense que a vida é brincadeira, porque ela não é uma brincadeira. Ela não é um playground. Ela é uma batalha. E quando você mata o gigante, se prepara que vai vir outro. E é assim. Porém, nós somos soldados de Cristo, amém? E nós venceremos todas as batalhas pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Não porque você é bom ou eu sou boa, mas é porque Jesus é o mestre dos mestres, amém? Jesus é maior que qualquer gigante. E a prova disso está em 1 Samuel 17. Davi, ele tinha vários gigantes. Não apenas Golias, como eu disse. E nas nossas vidas, nós também temos vários gigantes. Sentimentais, hábitos, circunstâncias, críticas. Existem gigantes reais e fictícios. Ou seja, aqueles que nós criamos. E sabe, esses gigantes fictícios, esses gigantes irreais, é todo o sentimento de medo, é todo o sentimento de ansiedade, é tudo aquilo que você cria na sua mente. Às vezes, um exemplo, uma pessoa passa por você cansada, com sono, e às vezes nem olha para a tua cara. E você não sabe como aquela pessoa está, e você começa a pensar: ai, aquela pessoa não olhou para mim, aquela pessoa está de cara emburrada comigo, o que eu fiz com ela? E aí você começa a criar coisa na sua mente, você começa a imaginar várias coisas que não tem nada a ver. Isso são gigantes fictícios. Isso são gigantes irreais. Não existem, mas vocês criam. E eu quero te falar, vocês, eu também, nós criamos. Eu quero falar com vocês que os gigantes que mais nos afetam são esses que nós criamos.
são os gigantes fictícios, são a sua mente, são os seus sentimentos. Imagine se Davi ouvisse tudo aquilo que aquele povo estava falando. Aquele povo, eles eram pessimistas, eles não falavam nada bom. Se Davi se levasse pelos seus sentimentos, ele jamais venceria Golias. Mas ele foi para lá com a mente: eu sou o filho de Jesus, eu sou filho de Cristo, e Ele irá me ajudar a vencer esse gigante. E dentro disso, eu queria compartilhar com vocês alguns princípios, como nós podemos vencer os gigantes. E o primeiro deles é trazer a memória. Lembrança das situações vividas aos quais o Senhor já te tirou. Queria que você trouxesse à memória agora uma ocasião que você viveu, que você pensou: cara, eu nunca vou conseguir superar isso. Isso é muito difícil para mim. Agora deu ruim para mim, já era. Pensa nessa situação que você já viveu. E olha onde você está hoje. Olha onde você chegou hoje. Você não conseguiu passar por isso? Pois é. Esse gigante talvez para você era enorme, mas o Espírito Santo de Deus era muito maior que ele. E a primeira coisa que eu quero te dizer é: Salmo 77 diz: lembra dos benefícios do Senhor. Ou seja, lembra-se das coisas que o Senhor já fez por você. Lembra-se da onde o Senhor já te tirou. Lembra que o Senhor te tirou do império das trevas. Lembre que o Senhor tirou você do cativeiro. Lembre que você já era para estar morto, mas você está aqui. Você acha que Jesus ele não pode fazer o impossível? Claro que pode. E então, o primeiro princípio que eu trago para nós nesta manhã é: traga a memória. A memória que Cristo dá em nós são eternas. Tudo que Deus faz tem um propósito, é eterno. Há um marco em nossa vida. Se você chegou aqui hoje é porque existem memórias, existem marcos. Jesus marcou a tua vida. Se você lembra da primeira vez que você sentou nesse banco? Você lembra da primeira vez que você teve um momento com Deus? Que você entregou a sua vida para Jesus? Você lembra disso? É isso que Jesus quer te trazer à memória quando vier o gigante. Aonde tudo começou. Da onde Ele te tirou, do cativeiro, das drogas. E é neste caminho que eu quero passar com vocês. Lembre de quantas coisas que você já venceu, que pensou que jamais iria conseguir vencer. E hoje você está aqui. Hoje você está aqui. Davi, ele lembrou que matou um urso e um leão. Lá no verso 36, diz assim: este teu servo matou tanto o leão como o urso. Saul chega para Davi e fala assim: você não poderá ir contra esse filisteu. Você é um jovem. E ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi, ele levou vários nãos. Davi, ele tinha tudo para desistir. Eliabe chegou para ele e falou: o que você está fazendo aqui? Você não é pastor? Com quem que você deixou as suas ovelhas? Davi levou todos os nãos. Mas mesmo assim ele continuou, sabe? Porque ele trouxe à memória aquilo que dava esperança. Ele chegou para Saul e falou assim: olha aqui, este teu servo já matou um urso e um leão. Já matou um urso e um leão. E o que Saul fala para ele? Vá, e que o Senhor esteja com você. Primeiro Saul falou que ele não podia, porque ele era um jovem, porque ele era fraco, porque ele era pequeno. Depois que Davi se impõe e fala assim: olha aqui, eu já matei um urso e um leão. Eu não estou aqui por mim, mas eu estou aqui pelo Deus dos exércitos. Então Saul muda de ideia. Então Saul, ele entende a convicção, ele vê que realmente Davi estava disposto a enfrentar Golias e fala: vá,
Vá. Vá, que o Senhor esteja com você. E Ele ainda vai debaixo da bênção. Olha isso. Depois de todos os nãos, depois de todas as circunstâncias. Porque Ele sabia quem Ele era. Qual era o propósito dele. E ninguém o impediu. Quando nós temos clareza do nosso propósito, meu amado, pode vir otimismo, pode vir qualquer pessoa, que a gente continua, que a gente não perece, que a gente não para. Davi para nós é uma inspiração. Um jovem menino que nos ensina tanto. Então a primeira coisa é: traga a memória, lembrança das situações vividas. E nesta manhã eu quero te dizer, quando vier o gigante, traga a memória de tudo que você passou, da onde você chegou. Lembre-se, traga a memória aquilo que te dá esperança. O segundo princípio é aprender a ser você mesmo. Saul chegou para Davi e começou a colocar um monte de coisas nele. Começou a colocar um monte de objetos, um monte de coisas para ele ir para a batalha. E então, antes de Davi enfrentar o gigante Golias, ele também enfrentou o gigante institucional. Porque Saul falou assim: olha, você precisa colocar a couraça, você precisa colocar o capacete, você precisa colocar todas as coisas para você não morrer. Porque olha o tamanho daquele gigante. E então Deus, Ele fala com Davi: olha, use o que você tem. Se eu te chamei, vou usar do jeito que você é. Você não precisa ficar como Saul, você não precisa pegar nada de ninguém. Seja você. E então, meu amado e minha amada, Deus, Ele quer te usar como você é. Você não vai precisar ser como ninguém. Porque quando não aceitamos quem nós somos escravos dos outros. A gente se importa com aquilo que o outro fala. Quando você não aceita quem você é qualquer pessoa, menos você mesmo. E você vai vivendo uma insatisfação. Davi, ele, com as coisas que ele tinha, ele foi enfrentar o gigante. Ele olhou para Saul e falou assim: olha, eu não preciso de nada disso não. E com as pedrinhas dele, ele foi. Por isso, meu amado, a segunda coisa que eu te falo é: não tente ser alguém que você não é. Vença com o que você tem. Você não precisa ser Yuri, você não precisa ser a Carol, você não precisa ser a pastora Eliane, você não precisa ser o pastor Bruno. Você precisa ser você. Porque Deus fez você para um propósito. E é este que você tem que cumprir, amém? Lembre-se, se você não aceitar quem você é, você vai viver como escravo do outro. As pessoas vão querer te colocar coisas que não é para você. As pessoas vão querer te colocar em lugares que não são para você. E você não precisa disso. Porque Deus fez você perfeitamente. Deus fez você no lugar certo, na hora certa, com a família certa. Por isso, meu amado, viva o seu jeito. Viva como você é. Vença o gigante como você é, com o que você tem. E é isso. Amém? Aprenda a ser você mesmo. O terceiro princípio é: os verdadeiros gigantes não estão fora de nós, mas sim aqui, ó, aqui dentro. Dentro de mim e dentro de você. Muitas vezes não somos derrotados pelas circunstâncias, mas pelos nossos sentimentos. Não é verdade? A gente é dominado pela tristeza, a gente é dominado pela angústia, a gente é dominado pela raiva. E eu sempre digo que o nosso maior inimigo não são as pessoas, mas somos nós mesmos. Por quê? Porque eu decido parar ou eu decido continuar. Eu decido ir com medo ou eu decido parar por medo. Sou eu que decido a minha vida. Por isso, meu amado, não seja influenciado pelos seus sentimentos, não seja guiado pelos seus sentimentos, porque senão você vai parar no abismo. Os gigantes fictícios e irreais são mais fortes que os gigantes reais.
o medo, a ansiedade, o estresse, a insegurança. Davi percebe que a voz do povo é a voz do fracasso. Davi entendia que todo aquele povo só falava coisa ruim. E ele percebeu, opa, esse povo aqui é um fracassado. Mas eu não posso ser como eles, eu preciso ser diferente. Eu não posso ficar me alimentando disso. Então, Davi, ele percebe algo. Ele fala, opa, eles estão com um sentimento de fracasso. E então, o que Davi fez? Davi, ele não deixou ser dominado por esse sentimento. Porque se ele se deixasse dominar por esse sentimento, ele jamais venceria Golias. As pessoas comentam sobre a crise, elas estão derrotadas pela crise, porque eles só olhavam à altura do gigante. Eles só olhavam para as circunstâncias. Meu amado, essa semana eu recebi muita mensagem de pessoas falando, pastor, eu já não estou aguentando mais, é muita notícia ruim, é muito isso, é muito aquilo. E eu falava com essa pessoa, falando, meu amado e minha amada, pare de ficar vendo um pouco o jornal, pare de ficar ouvindo coisas ruins, se alimente de coisas boas, cuida da sua mente, cuida daquilo que entra em você. E Davi, ele fez isso, ele tinha um filtro, ele não deixava entrar aquilo que era ruim. Porque se você está na crise e você só começa a olhar para o seu gigante, a altura do gigante, o tamanho do gigante, e você não olha para Deus, desculpa, você vai se afogar. Tu vai morrer. Porque você só vai ver problema. Gente, não há mente que aguente. Não há ser humano que aguente. Por isso que hoje eu desafio vocês não olhar para o gigante, mas olhar para Deus, amém? Se você está aqui hoje é porque você acredita de alguma maneira que Jesus é a tua esperança. Você acredita de alguma forma que Deus pode fazer alguma coisa. Porque se não é em vão você está aqui sentado me ouvindo. Você está perdendo tempo. Se você chegou aqui é porque você acredita que Deus pode fazer alguma coisa, amém? Aleluia. E então, Davi, apesar de tudo aquilo que ele estava escutando, ele não escutou a voz dos pessimistas, ele continuou. Meu amado, não escute a voz dos pessimistas. Não dê atenção aos medrosos. A crise é o tempo de oportunidade. É um terreno fértil de milagres. Amém? Você crê nisso? A crise é um terreno fértil de milagres. É onde Deus faz várias coisas. Às vezes você está tão focada na crise, tão focada no gigante, que você não percebe o que Deus tem feito em sua volta. Esses dias eu estava no Instagram e eu vi uma menina que ela colocou assim, vamos falar sobre coisas boas. E ela colocou uma caixinha de pergunta e colocou, agora vocês vão escrever para mim coisas boas que têm acontecido na vida de vocês. E eu comecei a ler aquilo e eu fiquei muito feliz, porque são coisas que trazem esperança. E aí várias pessoas escreveram, minha mãe foi curada, minha avó tomou vacina, isso, aquilo. São coisas que quando a gente está olhando para o gigante, a gente não vê. Porque a gente fica cego, a gente fica alienado naquilo, no problema. E quanto mais você olha para o problema, mais aquilo cresce. Você entende isso? Por isso olha para Jesus, alimente a tua fé, alimente o teu espírito, alimente a tua alma. A palavra é luz, a palavra é alimento, a palavra é esperança, regozijo. É a palavra, meu amado, não é jornal. Por isso você precisa se alimentar para ajudar outras pessoas. As pessoas estão esperando de uma palavra de esperança, de uma palavra de refrigério. Será que você vai ser mais um na multidão que vai ficar reclamando? Será que você vai ser mais um na multidão que vai ficar falando de problema? Chega! Nós precisamos testemunhar a alegria, a paz, o amor, a esperança viva que é Jesus. Por isso, se for para falar de problema, fica com a boca fechada, não fale em nome de Jesus. Chega! Seja um instrumento de paz. A Bíblia diz, seja um instrumento da vossa paz.
Seja o meu instrumento. Será que você tem sido um instrumento da paz, ou um instrumento de discórdia, ou um instrumento de amargura, enfim? Não seja mais uma multidão, meu amado. Seja alguém que vai levar luz, esperança, amor. Se for para reclamar, fica quieto, entra no seu quarto e reclama com Deus. Não vai falar com outra pessoa, não. Porque as pessoas já estão com muito problema. Seja luz, amém? Jesus, Ele quer te usar como coluna, como suporte, para você suportar muitas pessoas. Por isso que você está aqui hoje. Você está se alimentando não para você ficar gordo, mas para você transbordar. Você precisa transbordar. Porque senão é em vão você aqui. O que adianta reter conhecimento, reter, e não dá nada, é em vão. Por isso que você aprende aqui, meu amado, começa a mandar mensagem. Fala com aquela pessoa, olha, esse gigante não vai te vencer. Olha, Jesus é a esperança. Olha, eu estou orando por você. Eu iniciei esse culto falando sobre a situação da minha mãe, que ela não estava andando. E você acha que eu fiquei murmurando, falando com as pessoas? Ninguém aqui da igreja sabia. Apenas o Mateus. E então eu não fiquei murmurando nem falando com ninguém. Eu chamei a minha irmã e falei assim, Jéssica, vamos orar. E é isso que você precisa fazer, não é ficar murmurando, é orar. Coloca o teu joelho no chão, Jesus, Ele te ouve. Você ficar contando para as pessoas não vai adiantar nada na sua vida. Vai virar fofoca, porque um conta para outro. E isso não gera esperança, isso gera só tristeza, morte. Fale se for esperança, se não for, fica com a boca fechada. Em nome de Jesus. E então, às vezes nós estamos sufocados com coisas ruins e nós nos esquecemos do que é bom. E passa muitas vezes despercebido. Mas hoje eu quero te falar para você ser sensível a tudo que está acontecendo em sua volta. E uma coisa que eu quero dizer é que vocês estão aqui hoje, isso é um milagre. Vocês estão me ouvindo, isso é um milagre. Seja sensível, meu amado. Só Deus estar falando aqui é um milagre. Tem pessoas que não estão conseguindo nem falar. E são nessas crises que a gente começa a dar mais valor. A gente começa a dar mais valor às pessoas. A gente começa a dar mais valor à nossa vida. Por isso, meu amado e minha amada, na crise, resplandeça a luz de Deus. O quarto princípio é, Davi também teve que vencer os gigantes das críticas. Quantas vezes somos criticados? Quantas vezes a gente está fazendo certo e sempre tem um que fica falando no nosso ouvido? Imagina Davi sendo criticado, desprezado pelo seu próprio irmão. Sangue do teu sangue. A crítica, gente, ela machuca. Mas quando ela vem das pessoas que estão perto da gente, do nosso irmão, do nosso pai, da nossa mãe, machuca muito mais. Não é verdade? Pois é, Davi, ele passou por isso. A crítica machuca quando vem de pessoas que nos conhecem há muito tempo. Eliabe era alguém que cresceu com Davi. Era da própria família, era o teu irmão mais velho. Quanto mais íntima a relação, mais dolorosa é a crítica. E Eliabe, ele não parava de criticar Davi. A crítica, ela machuca, mas quando ela é contínua, é pior ainda. E Davi responde para Eliabe, o que eu fiz agora? Por que você está falando comigo de novo? O que Davi faz? Davi, ele não fica discutindo com Eliabe. Em nenhum momento ele faltou respeito com o teu irmão, ele virou as costas e saiu. Porque ele não queria ficar discutindo com seu irmão. O sucesso de Davi foi o fracasso de Eliabe. Eliabe se irritou pela coragem de Davi. E eu quero falar uma coisa com vocês nesta manhã. A ira descontrolada provoca grandes tragédias. Uma pessoa sem domínio próprio é como um barril de pólvora. As palavras de Eliabe eram carregadas de veneno. Tudo que ele falava feria. Era como uma faca. Será que as suas palavras têm sido como um veneno? O que tem saído da sua boca? Eliabe era um irmão de Davi.
E ele foi a pessoa que mais feriu Davi. E como eu disse, além do gigante Golias, Davi teve que enfrentar o gigante Saul e também o seu próprio irmão, que eu acredito que foi maior do que o gigante Golias, porque doeu. E como eu disse, Davi, ele tinha tudo para parar, ele tinha tudo para abrir mão, mas ele continuou. E então, meu amado, eu quero te dizer que não é fácil, mas nós precisamos seguir. Não dê ouvido às críticas. Quando você tem certeza daquilo que Deus quer para a tua vida, tu vai. Mesmo com todas as circunstâncias, mesmo com todos os nãos, mesmo com todas as críticas, você vai, você continua. O Henry Ford, o primeiro a fabricar os carros em série, ele foi à falência 5 vezes antes de ser bem sucedido nos seus negócios. Ele foi à falência 5 vezes, mas ele desistiu? Não. O segredo é não desistir. Grandes homens e mulheres foram quem foram, foi porque não desistiram. E muitas vezes a gente desiste por nada. A gente desiste por coisas que não são para desistir. Na real, nada é para você desistir. Porque Jesus luta contigo. Os fracassos são para nos fazer crescer, são para nós aprendermos. E a gente precisa entender isso. Eu já disse isso e vou falar de novo. Nenhum gigante vem para te matar. Os gigantes vêm para te fortalecer, amém? Por isso, meu amado, você só vai vencer se você continuar, se você for perseverante, se você não desistir. E o quinto, antes de ir para o quinto princípio, eu quero dizer algo. Não deixe os críticos roubarem as suas forças ou colocar medo no seu coração. Fuja deles. Não seja movido por elogios e nem desencorajados pelas críticas. Pessoal, não seja movidos por elogio. Não espere elogio de ninguém, porque senão você nunca vai caminhar. Pare de ficar esperando coisas das pessoas. Espere de Deus. Faça por Deus, para Ele. Porque se você ficar colocando expectativa nas pessoas, você vai se frustrar. E o quinto e último princípio é: nossas vitórias devem encorajar outros a se tornarem vencedores. Davi, ele não venceu sozinho. Ele venceu por Deus. E para engrandecer o nome dele e levantar o povo de Israel. E então, Davi, ele encorajou todo aquele exército de Israel. O mais lindo da sua vitória é quando você encoraja outras pessoas a serem como você. O mais lindo da sua vitória é quando você levanta outros homens e mulheres. É quando você usa a sua ferida para curar. É quando você usa a sua boca para falar coisas boas, para testemunhar. Esse é o mais lindo da sua vitória. Por isso, nossas vitórias, elas ficam bem melhores quando podemos levar pessoas conosco. Davi não venceu sozinho. Ele encorajou os soldados de Saul a serem coparticipantes do triunfo. Todo o povo de Israel celebrou a vitória. Todo o povo de Israel se alegrou, porque a vitória não era apenas de Davi, era do exército de Israel. Amém? Por isso, a sua maior vitória é quando você levanta outras pessoas. É quando você encoraja outras pessoas. Nesta manhã, eu estou usando o personagem Davi, um grande jovem que nos ensina muitas coisas, não apenas esses 5 princípios, mas ele nos ensina muitas outras coisas. E então, a batalha contra o gigante é uma peleja contínua. Preste atenção, meu amado, preste atenção aqui. A batalha contra os gigantes é uma peleja contínua. Quando um cai, outros se levantam. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Um dia de cada vez. Hoje você vence esse gigante, amanhã se levantará outro, e assim por diante. A vida cristã não é uma colônia de férias, ei juvenil, ei jovem.
A vida com Deus não é uma colônia de férias. É um campo de batalha. A vida com Deus é um campo de batalha. E se você não estiver preparado, tu vai morrer. Isso é uma realidade. Se você não souber viver, tu vai morrer. É preciso saber viver. É preciso orar. Essa campanha que nós estamos fazendo é algo de suma importância. É um fortalecimento espiritual para a tua alma. Isso é a arma para a batalha diária. E Jesus, ele está confrontando a igreja metodista da Taquara. Nós estamos se levantando como o exército de Israel. Nós estamos nos posicionando. Será que você vai ver o exército passando e não vai entrar junto? Será que você vai ficar para trás? Meu amado, o que é 6 horas da manhã? Se fosse para viajar para a praia, tu ia, eu tenho certeza. Mas quando é para orar, você quer ficar dormindo? O que é prioridade na tua vida? Cuidado, porque o exército está passando. E se você não entrar junto, tu vai ficar para trás. E é triste. É muito triste. Você é um soldado do Deus vivo, amém? E o segredo é andar na dependência de Deus. Por isso, meu amado, não fuja da luta. Não se acomoda, não se encosta. Enfrente e vença. Para de ficar correndo. O pastor Cleiton ontem pregou aqui muito bem. Quando ele fala, não existe plano B para Deus, é o plano A e ponto. Pare de ficar procurando refúgio. Fuga. Não existe fuga no plano de Deus, é o plano A. E o plano A é lutar sem cessar, amém? Basta um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal. Hoje nós temos o gigante, venceremos ele pelo poder do nome de Jesus, amém? E amanhã teremos outro. E assim por diante. Meu amado, grave isso. A vida com Deus não é uma colônia de férias. É uma batalha. É um campo de batalha. E nesse momento eu queria te convidar a se colocar de pé agora. Em nome de Jesus. Se levante, meu amado. Nós estamos enfrentando uma batalha. Nós estamos enfrentando uma batalha. E Jesus, ele te convida a fazer parte desse exército. Amém? Nós somos soldados do Deus vivo, do Deus de Israel. E nenhuma circunstância, nenhum gigante é maior do que ele. Por isso, meu amado, pare de olhar para as circunstâncias. Olhe para Cristo, olhe para o alvo. Em nome de Jesus, feche seus olhos neste momento. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Coloca diante do Senhor agora todos os seus gigantes. Coloca todos os seus gigantes fictícios, só de todos os seus gigantes irreais. Tudo aquilo que você cria na sua mente. Coloque diante do Senhor todos os seus medos, as suas angústias, a sua ansiedade. Coloca agora é a hora. Agora é a hora de batalhar. E nós batalhamos orando, clamando, pedindo, porque o nosso Deus nos escuta. O nosso Deus ouve o nosso clamor. Tudo que sai da sua boca não é em vão, tem poder. Por isso feche os seus olhos agora. Não fique olhando para mim em nome de Jesus. Aproveita esse momento para batalhar. Abre a tua boca. Não espere o ministério de louvor. Abre a tua boca agora em nome de Jesus. Oh Jesus, Espírito Santo de Deus.